para mais um vídeo sobre maternidade. O que a gente vai falar hoje? Uma coisa muito importante que, pelo menos pra mim, não me contaram. Não me contaram, eu tive que descobrir tudo na base do choro, né? Porque tudo a mãe chora, tudo acha que é um desespero, né? Então eu vou trazer verdades que não te contam sobre o RN, ou seja, o recém-nascido. Se você tá grávida aí nos últimos meses da gravidez, ou se você acabou de trazer aí seu bebê pra casa, eu vou te contar alguns segredinhos ou algumas coisas, alguns detalhes que às vezes não te contam ou que às vezes a gente só sabe quando vive. Então vou te adiantar algumas coisinhas para você não se assustar. Então, roda a vinheta, faz uma transição aí, eu não sei. Então, gente, essas coisas que eu vou trazer aqui pra vocês foram coisas que eu vivi, que eu aprendi, né? A primeira coisa, uma das coisas mais assustadoras, pra quem não sabe, é que o recém-nascido pode sair sangue no xixi. Ao você trocar a fralda, você pode perceber algumas coisinhas vermelhas, sanguinhos mesmo no xixi. Isso são cristais ou sais de urato. É um negocinho que ele é mais laranjadinho, vermelhinho, e ele sai no xixi. Isso é normal pro RN, que ele tá ali dentro, é como se estivesse lavando ali os canais da uretra, lavando ali o rim, tudo bonitinho, estivesse deixando top, né? Pra deixar falar assim de uma maneira mais fácil pra gente entender. Mas é normal sair esse sangue, como se fosse um sangue, mas na verdade não é sangue, esses cristalzinhos na fralda do bebê quando ele faz xixi nos primeiros dias de vida. Outra coisa que não te falam assim por alto que precisa se fazer, você sabe que precisa fazer exames do bebê assim que ele nasce, certo? Alguns deles são feitos na maternidade, outros você precisa sair pronto. Eu imaginava, pra te falar a verdade, que saía tudo da maternidade, tudo pronto, tudo quando era teste precisava ser feito, tava ali. Não. Na verdade, algumas maternidades fazem, outras não. Pelo menos o que eu pesquisei, a maioria, na verdade, quase todas não fazem todos os testes que a criança precisa fazer. Então vamos lá. Os testes que precisam ser feitos no primeiro mês do bebê ou até mesmo nos primeiros dias. Teste do pezinho. E esse teste do pezinho, ele tem tanto da rede privada quanto da rede pública. Da rede pública, ele é o básico, né? Ele, claro, faz todo um levantamento de possíveis doenças, né, que o bebê pode ter. E, claro, faz um levantamento interessante. Mas tem um da rede privada que faz um levantamento maior de muito mais doenças para poder ver no teste do pezinho. Então você tem a escolha. Normalmente o plano de saúde não cobre esse teste do pezinho ampliado, que chama, mas o da rede pública, o SUS mesmo, cobre esse teste do pezinho e normalmente esse sim se faz na maternidade. No caso da Lili, a gente não fez na maternidade, a gente fez o ampliado, fizemos até em outra cidade. Demora até mais um pouco para sair, mas ele faz todo o levantamento de um monte de doença lá. Outro teste que precisa ser feito é o teste do ouvido. E ele é feito normalmente junto com o teste da linguinha. É feito por uma fonoaudióloga e analisa, né, se tem algum nível de surdez, alguma coisa nesse sentido, a linguinha, se tem algum aquele freiozinho, se tem alguma ser presa, alguma coisa assim, faz todo esse teste. É um teste muito rápido, que eu acho um teste rápido, um teste caro, que eu paguei R$100 em cada teste. Entendeu? A mulher não ficou 5 minutos com a Lili, mas tem que fazer esse teste. E é bom. Outro teste do olhinho também. Não sabia que precisava dilatar, eu sabia que precisava fazer o teste, mas precisa dilatar o olho do bebê. Então joga um colíriozinho. Nossa, gente, é muito ruim. O bebê não chora, não. Na verdade, a Lili não chorou. Alguns bebês choram porque irritam um pouquinho, mas ele vê o fundo do olho do bebê, né? Vê se tem alguma possível doença para já começar a tratar. Outro teste que precisa ser feito é o teste do coração, e esse também foi feito na maternidade, no caso da Lili. É para saber também, todos esses testes para saber como é que tá o bebê, entendeu? Então esses exames são feitos e você precisa correr com eles, principalmente o teste do pezinho tem que ser feito até o 7º dia de vida. Então quanto antes fazer, melhor. No 7º dia de vida tem mais chances de ter resultados mais eficazes. Outra coisa que eu não sabia, e acho que você também não sabe. Sabia que eles têm o TT preferido? Pode ter. Eles podem ter o lado do seio preferido. Olha, mulher, tu acredita? E aí, isso depende do lugar aonde ele fica no útero. Por exemplo, se ele fica mais pro lado direito, ele vai preferir mais o seio direito. Ele fica mais pro lado esquerdo, vai preferir mais o seio esquerdo. E isso eu percebi com a Lili de um jeito muito engraçado, né? O primeiro seio que ela mamou também foi o direito. E eu percebi ela muito mais viradinha pro lado direito no útero, né? E aí, quando ela ia pro esquerdo, ela não mamava. No direito, ela mamava super
super bem, no esquerdo ela não mamava muito bem. E aí eu ficava, gente, como é que pode? Ela pegava assim, parecia com raiva do TT assim, e não encaixava direito, não fazia a pega direito, mas no direito ela fazia. E aí eu falei com a consultora de amamentação e ela me disse que é a preferência do bebê devido ao lado que ele fica no útero. Olha que loucura. Falei do mesmo jeito. Ei, se esquece de dar um like, não? Dá logo o like, porque pelo menos já foi 3 babadeiras que eu te contei. Vale o like, não vale? Ô mulher, minha filha, tá dormindo ali. Foi uma luta pra ela dormir, que eu queria que ela dormisse sozinha pra eu poder gravar esse vídeo. Então, volta pro vídeo, volta. Outra coisa que eu acho que a maioria sabe, porque já deve ter visto muito bebê por aí, careca. O cabelo cai, mulher. O bebê pode nascer cabeludinho. Alguns não caem tanto, mas outros caem muito, né? E pode ficar, a gente chama da faixa, né? Fica tipo uma faixinha daqui atrás, é onde cai mais o cabelo. Alguns bebês caem mais embaixo, outros cai tudo, ou pode fazer essa faixinha, mas o cabelo cai. E outra coisa, né? E pode mudar a cor do cabelo e a cor dos olhos e a cor da pele do bebê, ele pode variar muito nessa primeira infância, né? Nessa primeira parte assim da vida do bebê. Pode mudar, ele pode nascer branquinho, ficar moreninho, ele pode nascer loiro e ficar moreno. Então assim, vai depender muito dessa evolução, porque ainda não tem tantos depósitos de melanina ou alguma coisa nesse sentido, e ele pode mudar. Então assim, às vezes ele nasce com o olho preto, mas pode ficar com o olho mais castanho. Então assim, nessa primeira fase do bebê a gente ainda não sabe ainda exatamente qual a cor dos olhos ou a cor do cabelo que o bebê vai ficar. Outra coisa, que gente é fato que a gente sabe, que as unhas do bebê crescem, certo? Mas crescem muito rápido. E elas são muito fininhas. Ou seja, como crescem e são fininhas, elas são muito afiadas. Às vezes o bebê, sem querer, ele pode passar, não muito o recém-nascido ainda, que ele não tem muito movimento assim, né? Mas ele pode se machucar. Então é interessante você fazer o corte dessas unhas a cada 2 dias, pelo menos, para evitar que o bebê se machuque. E às vezes ele pode machucar e você não vê e fica desesperado. O que aconteceu? Foi a unha. E eu também tenho uma dica pra vocês, que vocês podem usar a lixadeira, né? Eu tenho até um vídeo fazendo um review que eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, que é muito mais seguro, muito mais fácil de você manipular a lixadeira do que a tesourinha, que a gente pode ficar inseguro e tentar, sei lá, com medo de cortar o dedo do bebê. Apesar de não cortar, né? Mas a gente se sente insegura. Outra coisa, você sabe que o bebê precisa ter vacina, certo? Certo, todo mundo sabe. Mas você sabia que tem diferença da vacina do SUS e da vacina da rede privada? Pois tem, mulher. Nem todas as vacinas são iguais. A do SUS, o que eles fazem? As doenças que têm mais aparição, né? As que acontecem mais as que vão ser prevenidas nas vacinas. Já da rede privada é as que tiver as mais incomuns, geralzão. A primeira, a de 1 mês, que é a tal da BCG, aquela que fica aquela marquinha, ela é igual ao do SUS ou do particular, não tem diferença. A do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mês, eu acho que até o 8º mês, tem diferença entre a do SUS e a da rede privada. Então, se você puder ou se você quiser fazer essa intercalada, né? Escolher, não, essa daqui eu quero porque tem uma cobertura maior e eu quero que tenha cobertura disso. Vou pra rede privada, ou essa daqui eu quero que seja no SUS, ou tanto faz. A do SUS também tem uma boa cobertura, inclusive por isso tem um estudo para saber qual os vírus que tá em mais circulação, e eles fazem isso. Então tem essa diferença, mas se você escolher por uma ou por outra, não vai fazer mal pro seu filho, né? É a escolha que você pode e que você pode escolher pro seu bebê. E outra coisa, que eu acho que essa eu tinha que ter contado era primeiro, mas acabei esquecendo porque no roteiro tava ali diferente. Mas você sabe, isso é principalmente para mamães de bebês meninas. Você sabia que o seu bebê pode menstruar? Quê? Pode, mulher. Pode menstruar e a minha menstruou. Mas não é uma menstruação em si. Mas vamos comigo. Quando a bebê tá na barriga, ela tá mergulhada em um monte de hormônio que a mamãe tem. A gente tem toda aquela bagunça hormonal, né? Então ela tá mergulhada ali naquela bagunça hormonal. E aí pode ser que lá no útero da bebê, que é um útero bem pequenininho, mas existe, claro, né? Porque a mulher já nasce com ele, pode criar uma fininha camada de endométrio.
E aí, quando ela nasce, né, ela pode eliminar essa pequena camada do endométrio em forma de um sanguinho mesmo, mas é um sanguinho bem pequenininho. Parece sim uma menstruação, mas, porém, é diferente dos cristais ou dos sais de urato, porque o sais de urato é bem uns pototinhos, sabe? É como se fosse uns granulados de pimenta calabresa. Assim, você vê que é um salzinho mesmo, então se fosse um sal rosa, só que vermelho. É mais ou menos isso. Já a menstruação da menina, ela é um sanguinho mesmo, é como se tivesse machucado. Mas você vai perceber que você vai olhar, não vai ter machucado nenhum, não vai estar vermelho, não vai estar nada diferente. A bebê não sente nada, ela não sente cólica, não tem diferença nenhuma, mas esse sanguinho ele sai e dura mais ou menos 3 a 5 dias, como se fosse uma menstruação mesmo normal. É eliminando o endométrio que a menina acabou que ela começou a ter essa fina camada de endométrio por causa do hormônio da mãe. Ó que loucura, mas imagina o desespero da mãe. Tá ali trocando uma fralda, xixi, sangue. Você pensa o que? Machucou. Você pensa o que? Eu machuquei minha filha, negócio, meu Deus do céu, que mãe horrível que eu sou. Mas não. E aí no meu caso, eu até falei com uma pediatra, inclusive foi a pediatra que pegou a Lili e falei pra ela, olha, saiu sangue na fralda e tal, foi na frente. Ela me disse que era intolerância ao leite, não sei o que, foi um monte de coisa. Eu fiquei muito mais assustada. E eu fui pesquisar, e aí depois eu fui pra consulta da pediatra mesmo, que ia acompanhar ela, e ela falou que não, que é super normal, a gente tirou foto, mostrou pra ela, e durou realmente só 3 dias no caso da Lili. E que é super normal, isso acontece e que não é nada pra se preocupar, né? Mas a mãe fica atribulada. Então, no seu caso, se acontecer, foi um sanguinho, durou 3 dias, não tem nenhuma vermelhidão, não tem um machucadinho, pronto, meu filho, fique em paz. A primeira menstruação da sua filha, de mentirinha, tá? Outra coisa sobre o umbigo. O umbigo é uma coisa que, pelo menos pra mim, me deixou muito tensa. A única coisa que eu tinha medo. Eu tinha medo da alimentação, tinha medo de trocar fralda, tinha medo de limpar o umbigo, porque era um trem assim que eu pensava, meu Deus do céu, se eu triscar nisso aqui e ferir, morreu. Mas, claro que é algo delicado esse coto umbilical, mas não é algo que o pessoal morre não, por causa disso não. Calma lá. Como que é indicado a limpeza, né? É com um cotonetezinho, bebedado de álcool, você passa ali só pra poder ele secar, né? Depois do banho. E pra ele ficar sequinho, não ficar tendo nenhuma aguinha, nada do tipo. Eu, no caso, eu fazia era um spray. Pegava um sprayzinho, jogava em cima, porque eu tinha muito medo de passar o cotonete em cima. E não teve problema. 7 dias exatos, o umbigo da Lili caiu. E aí, com 6 dias, a gente dormiu, ela dormiu, foi dormir, tava só um fiozinho, sabe? Só um fio. Não pode tirar. Tu não pode. Tá só um fio, mas tá. Não tira. Deixa o umbigo cair sozinho. Porque se puxar, meu amor, aquele fiozinho que não é nada de nada, sai sangue, né? Pode dar merda. Então deixa cair sozinho. E aí, no caso, ela dormiu com a fraldinha, né? E colocada ali. Quando a gente abriu a fralda, o bicho já tinha caído. Me assustei? Mais ou menos, né? Sabia que ia cair, só que fiquei assim, socorro. E ficou sequinho, maravilhoso, não passei nada, não tampei, não passei remédio, não é indicado passar nada. Tem uma outra diretriz da Sociedade de Pediatria que diz que não pode passar nem álcool, nem indicado nem o álcool, mas minha orientação ainda foi usar o álcool. Pronto, beijo de luz. Aí, outra coisa, depois que cai o umbigo, tu acredita que ainda corre risco de sangrar? Mulher, o trem ainda não tá sarado só porque caiu. Então, assim, não é por, às vezes, se você mexer de algum jeito, uma fralda, na hora do banho, alguma coisa, pode ser que dê uma incomodada lá e pode sangrar. Mas é normal. Quando o umbigo cai, não quer dizer que tá sarado. O umbigo vai sarar lá, assim, pro segundo, quase terceiro mês, depende. Então, assim, não se apavore. No meu caso, eu me apavorei muito, porque a gente tava dando banho. Pensei, meu Deus, foi o Ronaldo que tava dando banho. Machucou o relógio, machucou ela, e ele ficou desesperado, aquela coisa. Mas saiu o sanguinho, a gente secou, né, ali com um algodãozinho, com álcool, jogou álcool, pronto, parou de sangrar. Mas é normal acontecer esses sangramentos antes que eles saiam, tá? Não se preocupe, não se agonie seu juízo, que vai dar tudo certo. Outra coisa, menina, tem muita coisa nesse vídeo, dá pra fazer 2 vídeos. O bebê, ele pode ter diástase, assim como você. Claro que tem aquela extensão do abdômen, você ganhou, a barriga cresceu. Ai, gente, que loucura. A barriga cresceu e aí pode fazer essa abertura, né, do abdômen. É como se o abdômen tá aqui fechadinho, ele precisou esticar. E essa abertura que ficou aqui é a diástase. O bebê também pode ter diástase. Isso porque o estômago dele, às vezes,
vezes cresce muito rápido por tanto de leite, vai crescendo bem pequenininho, né? Então vai enchendo, e ele vai crescendo muito rápido e pode ter uma distensão abdominal. E às vezes até por causa de choros, alguma coisa assim, mas nada a ver com como é que fala aquele negócio? Não sei! Aquele negócio não... Ah, tá. Mas enfim. E é normal, depois fecha a partir, sei lá, de 1 ano. Depois de 1 ano pode fechar. No caso da Lily, a Lily também teve um pouquinho de diástase, mas agora, como ela tá fortalecendo o abdômen pra sentar, a diástase dela já tá fechando. Mas engraçado, né? Pode ser que feche junto com a sua, que é a média de mais ou menos 1 ano pra fechar a diástase. Outra coisa, o bebê tem um negócio chamado espremedeira, tu já ouviu falar? Muitos dizem que é espremedeira, os antigos dizem que não pode torcer a fralda da criança, não pode torcer a roupa da criança, que é da espremedeira, não pode deixar sem meia, que dá espremedeira. Meu amor, deixa eu te contar uma coisa, a espremedeira é uma coisa que acontece com todo bebê e chama disquesia do lactente, desculpa. E aí o que acontece? Essa disquesia é esse negócio de... E ele faz assim, vai fazer cocô, vai fazer xixi, por nada, porque tá respirando, não interessa. Ele faz essa espremeção, essa disquesia, porque o intestino dele, o sistema, né, porque o intestino dele ainda tá imaturo, né, o intestino, todo o sistema digestivo dele ainda está imaturo. Então é preciso fazer essas espremeção, ou ainda não tá, a cólica, por exemplo, é algo por causa de imaturidade. Então não há nada que você possa fazer para evitar a disquesia, não há nada que você possa fazer para evitar a cólica. Claro que tem uns remedinhos que pode dar um alíviozinho, mas isso nada mais é do que a imaturidade do bebê. Ele ainda nasceu agora há pouco, né? Ele não comia, então assim, ainda tá muito novo, muito cru. Então a maturidade vai acontecendo aí, e a disquesia, ele pode chorar muito, que fica vermelho, espreme, fazer cocô e dá um pouquinho de dó, mas a disquesia é totalmente natural, não há nada que se preocupar, não precisa se apavorar. Outra coisa, por eles terem o narizinho tão pequenininho, eles podem ter rinite, uma espécie de rinite. Eles só ficam meio, dão uma fungadinha ou dão uns ronquinhos no começo, justamente por causa desse buraquinho tão pequenininho, né? Então também por causa da imaturidade, eles podem ter uma espécie de rinite que dá esses ronquinhos, mas nada muito que dê assim uma diferença muito grande ou para assustar. O seu pediatra vai te falar se tiver alguma coisa diferente na respiração, mas é uma coisa que eles podem ter. Outra coisa, o bebê pode nascer com uma mancha chamada mancha mongólica, que isso eu não vou explicar muito bem o que significa a mancha mongólica, porque é muito fisiológico lá dentro. Mas ele pode nascer com uma manchinha nas costas ou no bumbum. E aí a gente pode até achar que machucou, que beliscou, que tal, mas não. É só uma mancha normal que ela vai sair depois de um tempo, acho que depois de mais ou menos 1 ano, ela simplesmente desaparece, mas é normal. Então só pra você não se assustar, se ver seu bebê com essa manchinha, quando estiver tomando banho, ele muito pequenininho, não se assuste, é uma mancha normal que pode aparecer no bumbum ou nas costinhas. Então é isso, gente. Acho que foi muito, dá pra ter dividido até em 2 vídeos. Mas eu espero que você tenha trazido um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de algumas curiosidades até, para que você, quando tiver com seu bebê no colo, você que já tem, fique mais tranquilo. Porque nesse primeiro momento a gente fica, tudo é o fim, tudo é muito complicado, tudo, meu Deus do céu, esse bebezinho é tão dependente de mim. Mas existem essas coisas que não se comentam muito, porque são assim, bem, digamos assim, relativas, né? Pode acontecer com alguns ou não pode acontecer, mas se acontecer com você, é bom que você já saiba e que tá tudo normal e como proceder com tudo isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui esse vídeo. E se você gostou do vídeo, eu já pedi pra você curtir lá atrás, né? Se você não curtiu, você curte agora, por favor, deixa meu like. Deixa meu like, porque, né? Acho que eu te ajudei. E não deixe de se inscrever no canal. Comenta aí o que você achou, se o seu bebê já teve alguma coisa dessa, ou se você tá passando por isso, ou se você se assustou com alguma coisa dessas aqui e não sabia, ou até mesmo se tem alguma outra curiosidade que eu não falei aqui, mas deixa lá nos comentários para as outras mamães poderem saber e também informar as outras mamães. Se você assistiu até aqui, deixa lá nos comentários RN, tá? Então é isso, gente. Beijos de luz.